Hoje eu queria falar de um personagem bíblico, um personagem não tão badalado, mas muito importante para aprendermos sobre essas histórias de recomeços, que é o personagem João Marcos. Então eu queria ler com você um versículo da Palavra de Deus, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 25. Atos, capítulo 12, verso 25. Atos 12, 25, que diz o seguinte: quando Barnabé e Saulo terminaram sua missão em Jerusalém, voltaram levando consigo João Marcos. Só até aí. Meus irmãos, todo mundo aí que está assistindo a gente, por um breve momento, e às vezes por breves momentos na minha vida, eu fico pensando que, como alguém com vocação ministerial, já atuante nos trabalhos de uma igreja local, pode pensar em recomeçar quando erra. Alguém que já sabe mais ou menos como as coisas acontecem, alguém que não tem um histórico de conversão tão extraordinário, como algumas pessoas que tiveram uma vida muito distante do Senhor, mas eu estou pensando em alguém que já conviveu no meio de pessoas que servem a Deus. E eu tenho tentado observar os meus erros e os meus acertos também ao longo de um tempo. E visto que recomeços, mesmo para quem já é atuante no serviço do reino de Deus, são extremamente necessários. Essa semana, eu fui extremamente agraciado. Enquanto eu refletia nessa semana sobre essa mensagem de hoje, sobre a vida de João Marcos, eu fui agraciado por Deus com o privilégio de reencontrar amigos da época do seminário. Acredito que alguns possam estar até assistindo a gente agora e deixo um abraço carinhoso para eles. E foi um reencontro maravilhoso, cheio de histórias, de muitas risadas, de uma nostalgiazinha que rolava lá. Mas nesse reencontro houve algo muito edificante para a minha vida. E trouxe luz para essa reflexão de hoje. É quando eu pude ouvir a história de recomeços na vida dos meus amigos e das minhas amigas que estavam ali. E é muito interessante que cada um deles que contou pôde tem uma história maravilhosa de recomeço depois que concluiu o seminário. E assim como eu, eles já eram cristãos atuantes nas suas igrejas, já se preparavam para uma vida ministerial. E por mais diferentes que fossem as histórias, algo nos unia ali naquele encontro. A possibilidade, entre erros e acertos, de recomeçar a vida em Cristo Jesus, de várias formas que Deus tem para que a gente possa recomeçar. Sou muito grato a Deus, porque esse encontro trouxe luz para aquilo que a gente já estava aprendendo da palavra de Deus. Meus irmãos, falar da vida de João Marcos, esse personagem bíblico, nós estamos diante de uma pequena biografia aqui de um personagem que não é tão badalado. Na verdade, poucas vezes nós ouvimos algo mais específico sobre João Marcos. Talvez até pelo fato dele ser rodeado por homens como Paulo, como Barnabé e como Pedro também. Mas na história de João Marcos, existem lições valiosíssimas sobre erros e sobre acertos. Na história de João Marcos, nós encontramos também a possibilidade de uma segunda chance. Na história de João Marcos, e essa história, a história de João Marcos, também é uma história de recomeços. Agora, quem era João Marcos? Vamos pensar um pouquinho. Primeiro, João Marcos, ele é um jovem que desde cedo, muito cedo, ele já acompanhava o Senhor Jesus. Lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, do verso 50 ao verso 52, em Marcos 14, do 50 ao 52, diz: então, todos o abandonaram e fugiram. Um jovem que os seguia vestia apenas um lençol de linho. Quando a multidão tentou agarrá-lo,
ele deixou para trás o lençol e escapou nu. Interessante essa história, porque a ocasião desse texto que eu li agora com vocês é que Jesus estava preso e muitos dos seus seguidores já haviam abandonado o Senhor. Mas um jovem permaneceu ali. Esse jovem era João Marcos. Existe uma visão em comum de que esse texto que eu li agora seja uma referência de que Marcos faz a si próprio. E como era de costume, e até alguns escritores bíblicos fazem isso, ele não menciona o próprio nome, e ele lembra dessa história, e ele se chama aqui nesse texto de Marcos de um jovem que o seguia. Então, João Marcos, ele era um jovem que já conhecia Jesus, já esteve perto de Jesus e já acompanhou o ministério de Jesus, ao ponto de estar perto de Jesus durante o sofrimento de Cristo, no julgamento de Cristo. Agora, quem era João Marcos? João Marcos também, segundo lugar, ele era um jovem cuja igreja se reunia na sua casa. Atos, capítulo 12, versículo 12. Em Atos, capítulo 12, versículo 12, diz o seguinte: quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. João Marcos era um jovem crente. Não tem uma história de conversão como a de Paulo, por exemplo. Mas mesmo assim, tinha falhas e precisou de um recomeço. E João Marcos pode representar a história de muita gente, sabia? Pessoas criadas, como a gente diz assim popularmente, no Evangelho, que cresceram em uma igreja. Mais ainda, filhos de pastores, jovens com uma perspectiva ministerial, mas que durante a trajetória falharam, erraram, perderam o rumo, e talvez por conta de tudo isso, entenderam, e tem muita gente que se identifica com isso, que não é possível recomeçar, tendo em vista que já sabiam de tanto do Evangelho e se perderam no meio do caminho. Eu conheço pessoas assim. Eu já conversei algumas vezes com pessoas assim. Gente que passou a vida sendo cobrado por ser alguém correto. Gente que as pessoas não esperam que falhe. E quando falham, quando erram, parece que a cobrança é muito maior. Tem muita gente assim que acredita que é impossível recomeçar, porque já sabiam a verdade. E é assim que eu escuto de pessoas assim. Eu já sabia a verdade, eu sabia que eu não deveria errar, e erram. E diante de situações assim, houve uma dessas pessoas que eu conversei, que disse uma frase que me marcou bastante. Ela era filha de um pastor, ela é filha de um pastor. E essa moça me disse: eu era muito cobrada na igreja, e eu sei que eu fiz o meu pai passar vergonha, por isso é melhor que eu não volte para a igreja. E essa frase me deixou meio sem respostas para ela, e já faz, na verdade, bastante tempo, assim, faz meses que eu ouvi isso, e eu disse que é possível recomeçar, de que o Evangelho, de que o perdão do Senhor está além da cobrança das pessoas. Mas João Marcos, ele era alguém assim, que já conhecia o Senhor, que a igreja já se reunia na sua casa, e quando todo mundo sabe da vida que nós tínhamos, parece às vezes que a cobrança é menor. Mas e quando nós somos iguais ao João Marcos? Família tradicional, cristã, igreja que se reúne dentro da casa, ou como nós costumamos dizer popularmente: rapaz, esse menino cresceu na igreja, essa pessoa cresceu na igreja. E parece que quando alguém assim erra, há uma cobrança diferenciada e parece que maior a essa pessoa, como se cobrassem dela mais. Tem pessoas que se identificam com isso. Agora, João Marcos errou sim. E eu queria que nós pudéssemos pensar onde foi que João Marcos errou. Em primeiro lugar, João Marcos, ele abandonou um projeto missionário. Atos, capítulo 13, versículo 5 e versículo 13. Atos, capítulo 13, versículo 5 e versículo 13.
Atos capítulo 13, versículo 5, que diz: ali, na cidade de Salamina, foram às sinagogas judaicas e pregaram a palavra de Deus. João Marcos os acompanhava como um assistente. Agora, versículo 13. Paulo e seus companheiros saíram de Pafos do navio e foram para Panfilha, onde a aportaram em Perge. Ali, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Meus irmãos, quando a gente vai estudando um pouquinho da biografia de João Marcos ele era alguém importante na equipe missionária, sim. Existem alguns comentaristas que entendem que a sua função, ela era uma função administrativa, de maneira que Paulo e Barnabé poderiam se sentir mais livres para pregar o evangelho, enquanto João Marcos conseguia cuidar das questões, dos pormenores, da comida, da viagem e de algumas coisas importantíssimas em uma equipe missionária. Nós não sabemos de maneira clara o motivo exato de João Marcos abandonar a equipe e voltar para sua casa durante essa primeira viagem missionária de Paulo. Porém, baseado em alguns textos do Novo Testamento, sobretudo no livro de Atos, nós podemos pensar em alguns motivos. Primeiro, falta de experiência. Era um jovem, iniciando ali a vida, a carreira. Segundo, dúvidas com relação ao seu chamado. Talvez uma pergunta que muitos já se fizeram. O que é que eu estou fazendo aqui? Será que vai dar certo isso mesmo? Uma outra coisa, saudade de casa. É bem provável que essa tenha sido realmente uma primeira saída desse jovem para um lugar mais distante. E aí, talvez durante o trajeto, são conjecturas que nós estamos fazendo aqui, baseadas em alguns pequenos textos do Novo Testamento, pode-se ter caído a ficha. Rapaz, estou longe de casa, a igreja se reunia lá em casa, estava tudo bem, fazer de lá dava certo, mas sair para um lugar distante e ele volta para sua casa. E pode ter sido também por religiosidade, por João Marcos ser contra a pregação aos gentios. São algumas conjecturas, mas a verdade é que ele abandona a equipe num momento importantíssimo da equipe. E a verdade é que essa atitude de João Marcos trouxe um transtorno para a equipe. Eles tinham uma programação missionária e, de repente, o filho da irmã Maria, esse era o nome da mãe dele, aquele cuja igreja se reunia na sua casa, agora está abandonando o projeto, deixando a equipe na mão, voltando para a sua casa. Então, João Marcos errou nisso. Agora, um segundo erro de João Marcos, e é uma consequência dessa atitude dele, está lá em Atos capítulo 15, versos do 36 ao 39. Atos capítulo 15, versos 36 ao 39. É o que gerou essa atitude dele. Que a atitude de João Marcos trouxe uma divisão para aquela equipe. O texto diz: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como os irmãos estão indo. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na Panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Meus irmãos, essa cena, e é fantástico como a gente lê a Bíblia e a gente vê tanta humanidade na Bíblia. Quando a gente vê tantas situações que são situações que nós também passamos, que existem na vida real. E essa cena me causa sempre alguns sentimentos. Primeiro, é que uma equipe maravilhosa, liderada por dois homens de Deus, Barnabé e Paulo, está se separando agora. E mais do que isso, está se separando com um desentendimento grande, com uma briga que eles tiveram entre si por causa das atitudes equivocadas, erradas, de um jovem que tinha tido meses antes. Mas um outro sentimento que eu tenho é que eu entendo que Deus não se limita aos nossos erros. E a obra de Deus e o agir de Deus não está baseado nos nossos erros quando nós erramos. Não era a vontade de Deus
que aquela equipe fosse separada daquela forma, por aquele motivo. Mas agora, cria-se, em vez de uma equipe missionária, 2 equipes missionárias. Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos, acompanha o apóstolo Paulo, e nós temos a narrativa apenas das viagens de Paulo. Mas em outro lugar, e por outros caminhos, Barnabé, levando consigo João Marcos, também fez uma outra viagem missionária e abençoou muitos outros lugares que nem estão descritos aqui no livro de Atos. Então, esse segundo sentimento que eu tenho é de que, mesmo diante dos nossos erros, Deus continua a realizar sua obra em nós e sua obra através de nós. Mas um terceiro sentimento que eu tenho é que eu acredito, e aí é um pensamento meu, com a permissão da Bíblia, estou dizendo isso aqui, que foi ruim passar algum tempo fazendo a obra de Deus, mas sabendo que tinha um desentendimento com o irmão. E a gente vê isso nas cartas, a gente vê isso depois, eu vou comentar aqui, que esse sentimento deve ter sido ruim tanto para Barnabé como para Paulo. Eles haviam se desentendido. Não tinha mensagem de texto, nem como ligar naquele tempo. Não sabiam nem se iam se reencontrar novamente. E fazer a obra de Deus com um coração magoado com alguém é algo ruim de se fazer. Mas a obra de Deus continuava sendo feita. Mas nós podemos perceber que a atitude de João Marcos ocasionou esse desentendimento. Agora, como alguém que conhece Jesus faz um negócio desse? Como um jovem da igreja abandona desse jeito a obra de Deus? E agora eu queria mais ou menos pensar aqui, conjecturar as possíveis conversas que começaram a circular quando João Marcos volta para casa, quando Paulo e Barnabé se separam, as coisas que podem ter circulado ali. Fico pensando em algumas coisas, tipo, e aí, o que é que houve? Cadê Paulo? Cadê Barnabé? E aí alguém vai dizer, você não está sabendo não? Rapaz, aquele filho da irmã Maria, que estava se reunindo na casa, orando por Pedro, causou tudo isso. Aquele, todo crente, aquele que disse que quando todo mundo abandonou o Senhor, ele saiu do jeito que estava e foi lá acompanhando o Senhor. Aquele que a igreja fazia orações na casa dele, mas rapaz, pois é, não é? Todo santo. Dizia ao povo que estava com Jesus durante o julgamento, mas olha aí, ó, foi o primeiro a abandonar a obra de Deus. Meus irmãos, isso que eu falei aqui agora foi um diálogo muito imaginário, mas lógico, sobre a situação que envolvia João Marcos. Mas eu queria, e durante não só essa semana, mas em algumas vezes, falar frases reais, de pessoas reais, que convivem, que eu conheço, ou conhecidas de pessoas minhas. Ei, tu não era crente, não era? Olha mesmo, todo santo na igreja, e agora faz um negócio desse. Eita, a gente achava que ela era um anjo, mas na verdade é um demônio. Essas que eu falei agora são frases reais, de pessoas que já falaram isso, e de pessoas que, na verdade, falaram para alguém para receber isso. Essas frases foram ditas a pessoas que falharam, que erraram em algum momento. Falar um pouco da vida de João Marcos é também falar de recomeço. Tem muita gente que já abandonou também esse chamado de Deus, que não deseja mais usar seus dons e seus talentos, pois entendem que depois que erraram, que falharam, que foram condenados pelas instituições religiosas, que foram massacrados sem misericórdia por pessoas que fizeram isso, inclusive usando o nome de Deus. Tem muita gente que passou por isso e que não acredita que é possível recomeçar, ter uma segunda chance, não acredita mais no recomeço. E é possível que a gente conheça gente que se identifique, gente perto da gente. Agora, meus irmãos, diante de erros e acertos, houve um recomeço para João Marcos. Ele experimentou a alegria de ser restaurado por Deus, de ter uma segunda chance,
e de ser tremendamente usado para o avanço da obra missionária. João Marcos teve um recomeço. João Marcos pôde ser usado novamente por Deus naquilo que um momento ele desistiu de fazer. Eu queria compartilhar com vocês alguns princípios através da vida de João Marcos que nós podemos também ter para as nossas vidas. Em primeiro lugar, um princípio sobre recomeço, entre erros e acertos. Está lá em Atos capítulo 15, versículo 37. É que no recomeço, entre os erros e os acertos que temos na vida, sempre existe alguém que não desiste de nós. E aleluia por isso. Porque sempre existe. E Deus levanta. É uma das maneiras de Deus nos ajudar a recomeçar. É que Deus sempre levanta alguém. Que quando todo mundo desiste, chega alguém que não desiste de nós. Atos 15, 37 diz: Barnabé queria levar João Marcos. Só esse texto aí. Tem tantas lições valiosas aqui. Barnabé, na verdade, é um grande exemplo de cristão. Foi ele quem buscou Paulo, quando a igreja não queria Paulo na liderança, e começa um grande avivamento em Antioquia. Barnabé forma uma liderança ali. Dentre essas lideranças, ele vai buscar Saulo para fazer parte dela. Agora, a equipe missionária não queria mais João Marcos. Por razões justas ou não, mas porque a gente não vai querer esse cara. Ele já mostrou que não dá certo. Vai que a gente viaja com ele para lá, chega lá, ele desiste de novo. Vai dar errado aqui o negócio. Não quero ele. Barnabé insiste em levar João Marcos. E insiste na vida daquele jovem, insiste em entender de que ele poderia ser útil ainda para o reino de Deus. E nesse processo há aquela separação entre Barnabé e Paulo. E no processo de recomeço, em qualquer processo de recomeço, e aí é um princípio que nós já aprendemos há 15 dias e já aprendemos também na última semana, nós precisamos de Deus, mas nós precisamos de pessoas que são usadas por Deus para nos ajudar a recomeçar. Deus usa pessoas que não desistem de nós, mesmo quando nós falhamos. E eu quero pelo menos falar em duas perspectivas aqui. Primeiro, é nós que estamos precisando de um recomeço, que erramos, que caímos, que precisamos seguir em frente. Nós precisamos também estar atentos àquelas pessoas que nos amam, aquelas pessoas que estão conosco, aquelas pessoas que nos corrigem, aquelas pessoas que sabem quem somos. E é muito importante, no recomeço, não esconder quem somos. Aquelas pessoas que sabem das nossas falhas, mas mesmo assim, dia a dia, estão ao nosso lado nos dizendo que Deus tem muito para realizar em nós e através de nós. Então é preciso nesse recomeço, nesse entendimento de que Deus usa pessoas, estarmos atentos a isso. Porque tem pessoas, e nós não devemos fechar o nosso coração para isso, que quanto mais alguém chega perto, quanto mais alguém se disponibiliza e insiste em querer abençoar, mas fecham o seu coração para não entenderem que Deus está usando alguém para nos abençoar, para nos ajudar a recomeçar. Mas também uma outra perspectiva, e é importante também que nós sejamos alguém que ama e que não desiste daqueles que Deus tem colocado perto de nós. Pode ter certeza. Deus coloca pessoas perto de nós, para que através de nós, da nossa vida, nós possamos insistir com essas pessoas sobre o plano de Deus na vida delas. Barnabé, ele insistiu com João Marcos. Ele trouxe ele para perto dele. Ele deu a ele uma segunda chance de fazer as mesmas coisas, de trabalhar numa equipe também. Quantas pessoas Deus tem colocado perto de nós que precisam de uma segunda chance. E nós devemos ser os instrumentos de Deus para abençoar a vida dessas pessoas. Então, em primeiro lugar, no recomeço entre erros e acertos, sempre existe alguém que não desiste de nós. E talvez esse alguém possa ser nós mesmos,
para abençoar a vida de outra pessoa. Mas, em segundo lugar, no recomeço, entre erros e acertos que temos, Deus restaura os nossos relacionamentos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Uma palavra do apóstolo Paulo, já no final da sua vida, possivelmente a última carta que ele escreveu. Paulo aqui já estava velho, preso. Meses depois ele iria morrer. E ele escreve para um jovem pastor, Timóteo, e ele diz: apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Meus irmãos, eu falei que Paulo e Barnabé deveriam ter ficado extremamente tristes, eu penso isso, em fazer a obra de Deus, sabendo que eles estavam com um relacionamento quebrado, sabendo que eles tinham discutido feio por causa de alguém, de um erro de alguém. Mas, com certeza, o processo e o tempo de Deus na vida dos dois faz com que nós possamos, nós que nos submetemos ao senhorio do Senhor, em algum momento entendamos que é preciso perdoar e pedir perdão. Em algum intervalo nessa história aí, eles devem ter se reencontrado. Existe um intervalo grande entre aquela ocasião de que eles brigam e esse texto de 2 Timóteo que nós lemos agora. Mas nesse intervalo eles se perdoaram, e João Marcos também. E eles formam novamente uma equipe missionária, agora talvez não trabalhando juntos, mas distantes, se comunicando por cartas ou ouvindo notícias de alguém, mas agora estavam novamente, tinham se perdoado, estavam trabalhando. Deus restaurou a vida, Deus restaurou o ministério e Deus restaurou o relacionamento entre eles. Aquela briga feia que tiveram, e eu queria que essa cena tivesse sido descrita aqui. Houve perdão, houve restauração dos relacionamentos. E às vezes os erros da nossa vida quebram relacionamentos entre amigos. Magoamos, somos magoados às vezes. E isso é um peso difícil de carregar. Pense como é ruim fazer algo para Deus quando o nosso coração está ferido. Pense como é ruim para aqueles que amam ao Senhor fazer algo para Deus quando sabemos que nós magoamos alguém, quando nós sabemos que nós ferimos alguém. Deus nos dá um recomeço e acredite, é possível nesse recomeço termos relacionamentos restaurados. Relacionamentos restaurados envolvem perdoar, ser perdoado, abençoar, sabe, dizer palavras que possam abençoar. Lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 10, Paulo ainda diz uma palavra sobre Marcos, sobre João Marcos. Ele diz: Aristarco, que é prisioneiro comigo, um belo nome esse, na verdade, um nome muito bonito, mas não é sobre Aristarco aqui, então, voltando, lhes envia saudação. Assim também Marcos, primo de Barnabé, conforme vocês foram instruídos, se Marcos passar por aí, receba ele bem. Meus irmãos, mais uma vez, em duas perspectivas, eu posso falar. Primeiro, que no recomeço que Deus tem para as nossas vidas, nós veremos aqueles que antes nos rejeitaram, que antes não acreditaram em nós, podendo nos abençoar. Existem muitos testemunhos práticos de pessoas que viveram situações na sua vida, que de repente ouviram algo ruim em algum momento, e que depois, quando Deus começou a restaurar a vida, ouviram daqueles que antes tinham dito palavras tão ruins: olha, eu me enganei, eu errei, você é bênção, você é importante. Então essa é uma perspectiva. Nós devemos ouvir quando Deus está nos dando essa chance de recomeçar, a oportunidade de pessoas que antes nos rejeitaram, agora nos abençoarem. Mas também, começa em nós, a começar em nós, nós precisamos também ser aqueles que, se um dia dissemos algo ruim para alguém,
Que se um dia, através da nossa vida, em vez de ser bênção, nós atrapalhamos alguém, nós dissemos algo que feriu alguém, precisa começar em nós o agir de Deus, para que em vez de dizer isso, nós possamos começar a dizer palavras que abençoam a vida dessa pessoa, que um dia nós dissemos algo contrário. Precisa começar em nós o fato de ser abençoadores daqueles que talvez em algum momento nós magoamos também. Portanto, aconteceu isso, o recomeço de Deus trouxe uma restauração dos relacionamentos. João Marcos agora estava bem novamente com Paulo. João Marcos agora era um cooperador de Paulo. E Paulo pôde dizer, aquele que um dia ele não queria ver nem perto, traz ele para perto de mim. Ele é muito útil para o ministério. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, no recomeço entre erros e acertos, Deus realiza em nós muito mais do que aquilo que nós podemos pedir ou pensar. E eu queria agora ler um texto lá de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13 diz: aquela que está na Babilônia, escolhida, assim como vocês, lhes envia saudação. E Pedro termina dizendo, e também meu filho Marcos. João Marcos, algumas vezes chamado no Novo Testamento de João Marcos, algumas vezes, poucas vezes de João, e algumas vezes também só de Marcos, como é o caso agora. Trabalhou com Paulo, trabalhou com Barnabé e também trabalhou com Pedro. João Marcos não era um pastor, a Bíblia não diz isso. Mas ele era, como foi dito em Atos, um cooperador, um assistente, um moderador da igreja. Alguém que era extremamente importante nos aspectos da igreja. Alguém que abençoava a igreja com um dom fantástico. Eu gosto de dizer que João Marcos ele era um excelente secretário, tesoureiro. Ele trabalhava muito bem nesses aspectos. João Marcos auxiliou o início da primeira viagem missionária. Depois ele abandonou isso. Mas depois ele voltou a ser auxiliar nas viagens com Barnabé. Depois ele volta a auxiliar Paulo, como Paulo disse, recebe ele bem, traz ele para trabalhar comigo. E nós vimos que, como Paulo disse, ele é muito útil ao ministério. Mas João Marcos fez além disso. Na companhia de Pedro, ele escreve um dos evangelhos. E o evangelho de Marcos, que é a gente conhecido. E esse evangelho foi escrito, bem possivelmente, ao lado de Pedro, sobre a instrução de Pedro. E esse evangelho, o evangelho de Marcos, por mais que na ordem das nossas Bíblias esteja depois de Mateus, mas ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. E mais do que isso, o evangelho de Marcos serviu como base para que Mateus, Lucas e João escrevessem seu evangelho também. Meus irmãos, pensa comigo agora. Aquele menino desacreditado, em um momento da sua vida, foi um instrumento de Deus para contar a história de Jesus para o mundo inteiro. Mesmo ao lado de Pedro ali, o seu evangelho ajudou para que o nome do Senhor Jesus, as histórias de Jesus fossem contadas no mundo inteiro. Eu, particularmente, gosto muito do evangelho de Marcos. Acho o evangelho de Marcos extremamente objetivo, sabe, direto. E nós vemos as características ali de Pedro, mas de alguém que foi um secretário, alguém que escreveu aquele e abençoou muitas pessoas através do evangelho. Deus não só restaurou o ministério como um auxiliar, um secretário, alguém que cuidava das questões administrativas, mas Deus fez muito mais. Deus fez quando restaurou, quando deu recomeço a João Marcos, a possibilidade dele ser um dos escritores dos evangelhos, do evangelho que nós pregamos, lemos e ensinamos, meus irmãos. Para concluir, e aí se os meninos podem, do louvor, se quiser, já podem ir chegando. Como alguém com a vocação ministerial, já atuante nos trabalhos de uma igreja local, e erra, e cai, como é que essa pessoa pode ter um recomeço? Com a vida de João Marcos, nós aprendemos isso. Quando eu ouvi a história dos meus amigos do seminário,
E às vezes a gente se acha tão único, né? Pensando, poxa, eu passei por isso, recomecei, e a gente vai vendo histórias diferentes, mas que se unem numa história maravilhosa que o Senhor teve para João Marcos e que o Senhor tem para as nossas vidas também. Uma história de recomeços.